Vamos ler a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 9. Você que gosta de manejar bem aí a palavra de Deus. Tá na tela, né? Mas tem gente que gosta aí de abrir a Bíblia, né? Mateus. Glória a Deus, amém. Mateus 9, nós vamos ler o versículo 17, amém? Vamos lá, não dá nem para brincar mais, né? Quem achou, desachei. Tá aqui, né? Tem graça isso daí mais. E agora? O que eu preciso arrumar agora para falar, né? Mateus, no capítulo 9, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entona-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se o vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Amém? Deixa eu ver se aqui está diferente. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e estorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se... O que está escrito aqui? Ambos se conservam. Amém? Essa é a palavra de Deus aos nossos corações essa manhã. Não tem nenhum tema mirabolante, o tema é vinho novo para odres novos. Amém? Então é o que Deus vai falar aos nossos corações. Mas antes disso eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, você que tem, ou levante a sua mão e vamos declarar no nome de Jesus. Diga assim comigo: eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Eu abro o meu coração e recebo. Amém. Quantos creem nessa verdade? Amém. Amém. Fecha os seus olhos, Espírito Santo de Deus. Aqui está a tua palavra, Senhor. E o Senhor não precisa de mim para falar dela. Mas o Senhor nessa manhã me prefere usar como um corvo, meu Pai querido, a fim de trazer a provisão da tua palavra aos teus filhos. Então fala aos nossos corações, abre os nossos ouvidos, Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, porque nós queremos, nós precisamos ouvir a tua voz. Fala, Deus, porque o teu povo te ouve. Fala, Deus, porque nós estamos com fome. Fala, Deus, porque nós estamos com sede da tua palavra, da tua presença, Senhor, que nos sustenta. Fala, Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, em nome do teu Filho amado, Jesus. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Queridos, nessa manhã nós vamos falar desse versículo que você já conhece. O próprio Jesus falou, estava ali falando diante de algumas pessoas, dizendo que não se coloca, remendo, de uma roupa nova numa roupa velha, porque isso não vai dar certo. Isso é algo insano, vai dar errado, é fato. E no versículo abaixo ele vai trazer a mesma analogia com itens diferentes, como não se coloca, vinho novo em um odre velho, porque senão acaba se estragando. E ele traz isso para nós, e eu sei que os irmãos, a maioria devem saber, outros não. Eu nunca vi pessoalmente um odre, Alguém já viu um odre aqui pessoalmente? Não? É uma bolsa de couro, Uma bolsa de carregar, determinados líquidos. Então, para que você entenda, quando você for lá meditar, lá na palavra de Deus, e que você encontrar essa palavra, você sabe bem o que é um odre. Nas viagens, que os beduínos, o povo que vive no deserto,
essas viagens longas, né? Mesmo que não fossem pessoas que viviam no deserto, mas para transportar algo de um lugar para outro, não se usava vasos de barro, porque provavelmente no meio do caminho, por ser uma viagem longa ou mesmo perto, mas com uma caminhada, uma estrada, né, não asfaltada como nós temos nos nossos dias, provavelmente esse vaso de barro ele se quebraria. Então era muito comum dentro do contexto bíblico, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o uso de odres, que é o couro da cabeça deixa eu ver como era o nome do animal, gente. Esqueci o nome do animal, da cabra. Né? O couro da cabeça da cabra que era ressecado, né, ali no sol, passa por todo um processo e ele faz esse transporte, né, de líquidos nessa bolsa, para que não haja risco de derrubar, risco de derramar. E esse odre ele era utilizado, né, eu não sei se deve ter ainda, mas o odre ele era utilizado para conduzir esses determinados líquidos. Azeite, né, óleo, água, vinho, para que não houvesse ali nenhum risco de quebrar ou risco de danificar, sendo que a viagem ela era muito grande. Então era feito com essa pele de cabra, passando ali por todo o processo. E logo nós entendemos que essa bolsa, esse odre, ele é feito para armazenar esses líquidos. Mas quando nós lemos o contexto de Mateus, no capítulo 9, né? E depois eu te aconselho você ler lá na sua casa, Mateus, no capítulo 9. Nós vamos entender a analogia que Deus está fazendo com esses itens em relação às pessoas que estavam ouvindo Ele. E nessa manhã, essa analogia vem de encontro a mim e a você. Porque Deus, Jesus está falando, ou Ele está querendo dizer que esses odres somos eu e você. Porque hoje nós somos o público que estamos ouvindo a Jesus. Naqueles dias havia um público e havia um motivo pelo qual Ele disse que não se coloca vinho novo em odres velhos. E nessa manhã Deus está dizendo e Deus está trazendo essa analogia até nós. Por que será? É o que nós vamos descobrir através dessa palavra. Esse odre, né, que sou eu e você, é um lugar onde é depositados valores, verdades, onde Ele usa, né, onde está o exemplo que vem da parte de Deus. Então, em nós que somos odres, é depositado coisas que vêm do reino, coisas que vêm de Cristo para as nossas vidas. Mas o que nós precisamos saber nessa manhã é que nós temos que ser recipientes não só para receber as coisas que vêm do alto, mas nós temos que ser recipientes para manter o que nós recebemos dentro de nós. Porque olha o que o versículo diz, que quando o odre novo recebe o vinho novo, ambos se conservam, ambos se completam, ambos ajudam um ao outro se conservarem, tanto o vinho quanto o odre. E nessa manhã Deus, Ele quer que nós entendamos essa verdade bíblica. Você é odre, eu sou odre. Nós precisamos receber da parte de Deus nas nossas vidas, mas nós precisamos manter para que ambos se conservem, tanto nós quanto o que nós recebemos da parte de Deus. Amém? Quantos estão de acordo com isso? Amém? Deus está dizendo mais ou menos assim nessa manhã, que eu vou derramar sobre vocês o novo. E é por isso que eu preciso que o odre seja novo também. Deus está trazendo algo novo para as nossas vidas. E nós precisamos nos conscientizar.
Porque às vezes nós pedimos, Deus, derrama, derrama, derrama sobre as nossas vidas. Mas às vezes o odre, ele não está novo. Às vezes o odre está antigo. E infelizmente quando o vinho novo era derramado sobre o odre velho, esse vinho começava a fermentar. E o odre, ele não aguentava. O odre se rompia. O odre se estragava. O odre não tinha resistência para aguentar o vinho novo. Então nessa manhã Deus, Ele quer que nós olhemos para dentro de nós. Por quê? Se nós queremos ser odres novos para receber o novo de Deus na nossa vida, nós queremos receber o vinho novo, nós não podemos continuar como odres velhos, com a mentalidade velha, com um formato velho, porque Ele não pode derramar sobre nós o novo se nós estamos dentro de um sistema velho. Deus, Ele não tem como construir Ele não pode fazer uma construção nova dentro de um fundamento antigo, em cima de um fundamento que está velho, que está ultrapassado, que está fragilizado. Com certeza essa construção ela vai dar errado. Mas nessa manhã nós precisamos entender isso. Como que nós entendemos isso dentro da palavra de Deus? Jesus, quando Ele estava ali próximo ao templo, Ele olhou para o templo e diante das pessoas que o acompanhavam, Jesus disse: eu vou destruir tudo isso daqui e vou voltar a reconstruir. Eu vou destruir tudo isso daqui. E aí quem estava do lado pensou, nossa, mas demorou tanto, né? Salomão, né? Depois lá Neemias, Esdras, né? Depois Herodes. Demorou tanto e Jesus está dizendo que vai derrubar e em 3 dias Ele vai fazer tudo de novo. Alguns entendem que Jesus estava falando de si próprio, mas o que Jesus estava querendo dizer, eu vou destruir isso daqui e eu estou trazendo algo novo, um novo tempo, novos dias. Porque Deus, Ele não está vivendo com coisas passadas. Agora nós vivemos e nós precisamos entender que após a morte e a ressurreição, há graça sobre as nossas vidas. E é por isso que nós precisamos renovar a nossa mente, como diz Romanos 12. Nós precisamos ter a nossa mente edificada no novo, nós precisamos mudar. Então isso que Jesus estava querendo dizer. Alguém diz assim, olha, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está acolá, o reino de Deus está em tal denominação, o reino de Deus está ali naquela campanha que está sendo feita, está realizado. Não acredite. Porque a graça vem nos ensinar que o reino de Deus está dentro de nós. E nós não vamos entender se nós continuarmos com a mentalidade do odre velho. Nós não vamos entender. Nós estaremos como Nicodemos, quando Jesus disse, olha, necessário vos é nascer de novo. Ele disse, mas como eu, velho, vou voltar para a barriga da minha mãe, para o ventre da minha mãe? Ele não entendia porque para aquele que não tem o Espírito de Deus, as coisas de Deus são loucuras. Mas para aquele que tem o Espírito, isso significa poder de Deus para as nossas vidas. Então as pessoas elas não entendiam. Quando ele fala para nós recebermos o vinho novo, ele está falando de receber um novo entendimento, uma nova mentalidade. E às vezes nós estamos deixando de viver o que Deus tem para as nossas vidas, porque nós não temos essa mente renovada. Nós continuamos nos antigos pensamentos, nos antigos fundamentos. Mas hoje Deus, Ele quer trazer às nossas vidas algo novo. Algo novo. Mas isso se nós estivermos dispostos a ser odres novos. Mas como isso é capaz? Se nós continuarmos dentro dos fundamentos antigos,
nós não vamos entender o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 9, que fala de regras de adoração, como eu devo adorar, né? E quando nós entramos dentro de regras de adoração, nós não nos tornamos flexíveis. Entenda que o odre novo, ele é flexível. Quando ele está novo, ele recebe o vinho vai fermentando e ele vai tomando forma conforme o vinho vai fermentando ali dentro dele. Mas quando nós estamos ali com a nossa mente engessada, com a nossa mentalidade no antigo, nós não entendemos. E quando nós lemos lá as regras da adoração, a adoração para muitos de nós não vai passar de momento de louvor, não vai passar de momento de cantar ou adorar, é louvar a Deus. Nós não vamos entender que a nossa adoração está em como nós andamos, está em como nós vivemos, está em sermos um bom funcionário, não estar em sermos um bom profissional, em trabalhar com diligência, em estudar com diligência, em dar um bom testemunho, em colaborar, em ajudar o próximo. Nós não vamos entender se nós continuarmos como odres velhos, como homens carnais, como homens que andam segundo a carne. Não há flexibilidade, não há um raciocínio sobre a graça de Deus. E então o odre antigo ele se rompe. E aí Deus, ele fica assim: eu quero derramar, filho, sobre a sua vida. Eu quero derramar sobre a sua vida. Mas se eu derramar sobre a sua vida, você não vai aguentar. Se eu derramar o novo sobre a sua vida, você não vai resistir. Porque você vai se romper. Mas nessa manhã, Deus, ele quer nos transformar. Sabe como nós entendemos isso? Quando nós lembramos aqui da mulher samaritana, que veio até Jesus no poço para conversar com ele, e ela estava com a mentalidade no antigo, no velho. Eu não estou de forma nenhuma aqui dizendo que o Antigo Testamento, ele não é válido, pelo contrário, nós precisamos crer em toda a palavra de Deus. Mas nós precisamos entender o que Deus ele está falando aos nossos corações. E a mulher samaritana estava ali dizendo: Jesus, aonde nós devemos adorar? Aqui ou em Samaria? E Jesus estava olhando para aquela mulher dizendo: minha filha, eu quero derramar sobre a sua vida. Mas você ainda é um odre velho. Você ainda é um odre antigo. E ele fez aquela mulher entender que a adoração não era lá, acolá, não é onde, mas a quem se adora. A quem se adora. E ele disse: em verdade, eu te digo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então a adoração não é em Samaria, a adoração não é aqui onde Jacó tirou esse poço. A adoração é onde você está. A adoração é onde você se coloca. Se você tira ali um momento do seu almoço para fazer um culto, para fazer um devocional, ali ele está. Se você está lavando a sua louça, clamando a presença de Deus, ali ele está. Se você está no meio da rua, adorando ao Senhor, ali ele está. Aleluia. Eu estava dizendo com a Milena Oliveira, eu disse: Milena, você leu tal livro? Ela disse: eu li. Eu falei: Milena, esse livro tem algo sobrenatural quando nós abrimos o nosso coração. E eu lembro dessa experiência, que eu estava de dieta, né? Tinha tido o Davi, eu não podia sair de casa para vir ao culto. E eu fui ler um livro. Leia esse livro, irmão, chamado A Unção. E eu lembro que lendo esse livro, a presença de Deus me tomou de tal maneira que eu não estava num culto, eu não estava envolto de irmãos, mas eu estava na sala da minha casa, me derramando em lágrimas, falando em línguas, sentindo a presença de Deus. Isso não é possível se nós somos odres antigos, porque nós não entendemos a presença de Deus.
Ah, eu vou no templo buscar a Deus. Ah, eu vou na igreja buscar a Deus. Deus está aqui, mas Deus também está lá. Porque a palavra de Deus diz que Deus é o Deus de perto e Deus de longe. Glória a Deus. Então nós precisamos ter a nossa mentalidade transformada. Senão nós não vamos passar isso, não vamos entender a adoração. Não vamos entender que lá fora nós precisamos ser testemunhas. Nós ficaremos limitados. Nós estaremos limitados, isso é certeza. Mas nessa manhã Deus Ele quer derramar algo sobre as nossas vidas. Nós ficaremos limitados. Nós julgaremos a adoração do outro porque nós não entendemos como ela funciona. O odre novo recebe uma mentalidade de novo, de coisas novas. E nessa manhã eu preciso que você creia nessa palavra. Aleluia, Jesus. Se nós nos mantermos como odres velhos, nós ainda vamos entender que o que nós recebemos da parte de Deus é por merecimento, é por obras, é porque eu sou bom, é porque eu não falo mal de ninguém, é porque eu não bebo, é porque eu não fumo, é porque eu sou um crente muito bom e por isso eu vou receber da parte de Deus. Mas não, nós precisamos entender que essa é uma mentalidade de gente antiga, com mente antiga. Não é pessoas antigas de idade, não, mas com mentes antigas, com mentes ultrapassadas. Quando no Antigo Testamento dizia olho por olho, dente por dente. Márcia, você me feriu, então com a mesma moeda eu vou te ferir. Ah, você me ofendeu, da mesma maneira eu vou te ofender. Mas quando o vinho novo, quando a mentalidade de Deus vem sobre as nossas vidas, nós entendemos que agora não é olho por olho, nem dente por dente, é graça por graça. Eu recebo o favor de Deus e eu entrego o favor de Deus àquele que precisa. Aleluia! Glória a Deus. Eu não vou ficar julgando o irmão. Eu não vou julgar quem senta na mesa da Santa Ceia. Não, porque a mesa está posta. A mesa está preparada. E nós precisamos entender a graça de Deus. Jesus disse que alguns homens, na sua parábola, foram questionar o seu patrão. Porque entrou às 9 da manhã, o outro entrou às 15, o outro entrou às 18 para trabalhar. E no final do dia, no final do trabalho, todos receberam o mesmo valor. E alguém foi lá dizer, e aí pastor Jorge, como assim? O senhor convida nós 3 para trabalhar? Eu estou trabalhando desde as 9. O outro vai dizer, eu estou trabalhando desde as 15. E o senhor paga o que entrou às 18, o mesmo valor? Sim, porque isso se chama graça. Graça de Deus. Então o mesmo poder que está sobre a vida da pastora Nessi, que está há 30, 40 anos no Evangelho, está para você que acabou de se converter. Esse vinho novo está à disposição de todos aqueles que querem ser um odre novo. Aleluia, Jesus. Odres velhos, vinhos velhos, não entendem. Eles entendem que a igreja é um lugar com pessoas. Aqui é a igreja. Mas quando nós somos odres novos, quando nós recebemos vinho novo, nós entendemos que pessoas reunidas, independente do lugar, elas são a igreja do Senhor Jesus. A pastora Nilza falou algo muito importante aqui em uma das suas mensagens. Que você sozinho não é igreja, nós juntos somos a igreja. Então teve um tempo aí, né, que estavam aí rolando notícia, a igreja está fechando, e fecharam a igreja, e a pandemia acabou com muitas igrejas. Não, a pandemia pode ter fechado templos, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja, ela permanece, a igreja, ela dura desde que ela foi criada, e ela não se acabará enquanto existir eu, enquanto existir a minha
geração, enquanto existir vocês e os seus filhos e aqueles a quem você pregar a palavra. Podem calar a minha boca, mas não podem calar a boca da igreja. Aleluia! Quando nós somos odres velhos, quando nós recebemos o vinho velho, nós precisamos de alguém que nos represente. O povo disse assim: Moisés, sobe lá no monte no meu lugar, porque nós temos medo. Nós não conseguimos falar com esse Deus, então vai no nosso lugar, por favor. Não é isso, Márcia? Moisés subia até o monte, falava com Deus, descia com um rosto brilhando, resplandecente, dizia: olha, o Senhor disse dessa forma, o Senhor liberou os mandamentos, o Senhor está querendo tal coisa de vocês. Mas o odre novo, que recebe o vinho novo, entende que o véu do templo se rasgou. E que nós temos livre acesso à presença de Deus. Você entende? Olha para quem está do seu lado e diga assim: você não precisa de representante. Você não precisa de representante. Então o meu conselho para você nessa manhã é: não terceirize a sua oração. Não terceirize o seu jejum. Não terceirize a sua busca de Deus. Tem pessoas que confiam totalmente no seu pastor, e existem pastores que querem a igreja na sua mão e estão dizendo isso também. Igreja, não precisa orar, só contribui, só oferta que eu vou orar por você. Eu vou interceder por você. Eu vou jejuar por você. Não, isso não é bíblico. O véu do templo se rasgou. A salvação é individual. O vinho é individual. Então busque a Deus. O odre novo busca a Deus. O odre novo jejua. O odre novo se humilha diante da presença de Deus. Nós precisamos entender isso. Aleluia! O odre velho, ele não entende. E Jesus sim conhece a motivação do nosso coração. Queridos, no mesmo momento em que Herodes estava em busca de um menino que havia nascido, que diziam que era rei, ali estavam os 3 magos. Os 2 estavam atrás do menino. Mas um tinha intenção de matar e outros tinham intenção de adorar. Nós julgamos os frutos, mas nós não podemos julgar o coração. Nós não podemos julgar a intenção, porque Deus é o Deus que esquadrinha corações. Não há outro Deus que seja como esse, como a palavra de Deus diz, que Ele nos conhece desde o ventre das nossas mães. Ele te criou, Ele te formou e Ele conhece a intenção do seu coração. O odre antigo, o vinho antigo dizia: não matarás. Mas isso é muito sério. Porque no odre novo e no vinho novo, aquele que odeia, diz a palavra de Deus, é assassino. Aquele que odeia mata. Então quantos de nós não estamos matando pessoas, odiando pessoas, excluindo pessoas da nossa vida? Eu vou excluir essa pessoa da minha vida porque ele não congrega mais comigo. Eu vou excluir essa pessoa da minha vida porque ele está com amizade com tal pessoa. A Bíblia diz que nós devemos, além de suportar, nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós devemos proceder dessa maneira, nós devemos orar pelos que nos perseguem. E às vezes por conta de bobagem, nós estamos matando vidas. No odre antigo, vinho antigo, a gente pegava uma faca, a gente pegava um revólver, mas dentro do odre novo, do vinho novo, nós entendemos que até a nossa língua pode matar. Pode matar um filho, pode matar uma esposa, um esposo, um irmão, uma irmã. Então nós precisamos prestar atenção do que nós falamos. Então nós precisamos fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos orar e abençoar aquele que nos persegue. Amém? Quantos estão de acordo?
Aleluia. Porque aquilo que é concordado na terra também é concordado no céu. Pastor, é tudo muito bonito que você está falando, eu concordo, é verdade, eu entendo nessa manhã que eu preciso ser um odre novo para receber um vinho novo, para que ambos possam se conservar, para que o odre, né, possa ser ali nutrido por esse vinho novo, né, para que junto eles tomem forma, né, para que um conserve o outro. Mas, pastora, como é que eu posso fazer isso? Essa é a parte mais difícil. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso me transformar num odre novo? Como? E eu tenho aqui 3 conselhos para você. E o primeiro deles é um processo que o odre precisa passar para que ele seja útil. O odre, ele precisa ter elasticidade para que ele comporte aquilo que ele tem, o líquido que ele precisa receber dentro dele. E são alguns processos que ele precisa passar. E nessa manhã você pode dizer: Jesus, eu quero, Senhor, ser um odre novo. Jesus, eu preciso entender a Tua graça. Jesus, eu quero entender a Tua graça. Mas a pergunta é, nessa manhã, você quer também passar pelos processos para que você se torne um odre novo para receber o vinho novo na sua vida? Essa é a pergunta de Deus para nós. Aquele público estava ali. E o capítulo 9 de Mateus é muito interessante porque você olha, o capítulo é uma loucura. Uma loucura. Jesus está ali, encontra Mateus, traz Mateus para o seguir, vai jantar na casa, né, dele, e ali tem pecadores, ali tem cobradores de impostos. Alguns começam a criticar a Jesus. Ele come com os pecadores, ele come com os cobradores de impostos. Ao mesmo tempo chega um homem dizendo assim: ah, Jesus, cura minha filha, vamos até lá porque ela está morrendo, não é? E aí no meio do caminho vem a mulher do fluxo de sangue, e é nesse bololô aí de milagre que Jesus entende que estão criticando ele por comer com pecadores, por se assentar junto com os pecadores. Jesus, ele começa a dizer: eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que não precisam, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para aqueles que precisam. Sabe por quê? Porque não se remenda roupa velha, né, com um pedaço novo, e não se coloca vinho novo em odres novos, porque aqueles homens que estavam ali, eles não entendiam o poder da graça. Eles não entendiam que no nosso meio aqui seriam pessoas traficantes, pessoas curadas, pessoas enfermas, ex-drogados, ex-alcoólatras, ex-prostitutas, ex-tudo, que estariam no meio da presença de Deus. Ou seja, melhor, Deus estaria ali e nós estaríamos diante da presença dele. Porque essa era a graça de Deus. E algumas pessoas ali não queriam passar pelo processo para se tornar um odre novo. Mas nessa manhã, no nome de Jesus, eu preciso que você entenda que o primeiro processo que o odre passava, para que ele pudesse ser usado com sabedoria, né? Com diligência, ele pudesse ter um bom uso, primeiro, ele precisava ficar no sol. Aquele couro de cabra precisava ficar exposto no sol. E a minha pergunta para você nessa manhã é: será que nós estamos dispostos a ir para o sol? A passar pelos desertos dessa vida? Nós precisamos estar expostos ao sol, para que essa pele ela seja amaciada, para que essa pele ela tenha elasticidade quando ela for costurada, para que ela se amolde ao vinho que vai ser derramado sobre ela, dentro dela. Ela precisa ficar no sol. E quando alguém diz: olha, tem que ir para o deserto, filho. Tem que ir para o deserto, filha. Aí talvez seja essa parte que nós não queremos, mas eu vou te dizer uma coisa: você que hoje já está e se encontra dentro de um processo de deserto,
Onde é o processo de deserto? É quando eu recebo um diagnóstico, é quando eu estou doente, é quando eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta, é quando a enfermidade vem, é quando eu sou traído por alguém, é quando eu sou traído e quando eu sou frustrado nas minhas expectativas, quando eu imaginei, quando eu sonhei, aquilo não se cumpriu e eu me encontro num deserto. Não reclame, porque Deus está tratando com você no deserto. Não é para te matar, é para trazer elasticidade, para que você suporte o vinho, algo novo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Então não reclame, não reclame, porque quando nós estamos no deserto, quando nós estamos expostos no sol, tudo acaba a nossa... o nosso ar de grandeza, acaba com a nossa estrutura religiosa, acaba com os nossos conceitos, acaba com a nossa vaidade. Vocês já viram pessoas que moram no Nordeste mesmo, no sertão do Nordeste? Parecem pessoas, uma pessoa de 20 anos, ela parece ter 40 e assim por diante, porque ela está muito exposta ao sol. Então você diz, nossa, cadê a vaidade daquela pessoa em ter as coisas, em conquistar as coisas? Não, a vaidade dela está em trabalhar e conseguir o que comer. No deserto nós não lembramos de mais nada, somente de sobreviver. E Deus nos leva nos desertos da vida, quando nós perdemos um ente querido. Quando nós achamos que nós não vamos aguentar, que nós não vamos suportar, que nós não vamos conseguir andar sozinhos. Mas nessa manhã, não reclame do deserto que você está passando, porque Deus está trazendo elasticidade à sua vida. Deus está amaciando esse couro. Deus está tratando com as nossas vidas. Deus está tratando com o nosso caráter. Deus é bom e Ele sabe de todas as coisas. O segundo processo que o odre ele passava era ser golpeado na pedra. Depois de passar pelo sol. No sol ainda não estava bom, e agora? Ainda vamos golpear na terra, E não é golpear assim devagarzinho não, Já viu mulher lavando roupa na beira do rio, Pega a roupa e tchá, Pega a roupa e tchá. É assim que Deus está fazendo com o couro, Pega e tchá na pedra. O couro, o odre, ele é golpeado na pedra depois de passar pelo sol. Preste atenção. Jesus é a pedra angular. E é de acordo com essa pedra, é nessa pedra que nós somos golpeados. E quando nós somos golpeados nessa pedra, os nossos padrões morais, eles são aferidos por essa pedra. Quando nós encontramos com essa pedra, a gente vai ver que nós não somos tão bons assim. Que nós não somos tão santos assim. E a gente para de ser tão julgadores de outros ou tão rígidos com outros. Nós passamos a ser maleável com outros e exigentes com nós mesmos. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E quando nós damos de encontro com essa pedra, nós entendemos que nós precisamos ser santos. Não por obrigação, mas porque essa pedra, ela nos constrange. Essa pedra, ela nos confronta. Essa pedra mostra o padrão de santidade. E a gente percebe que tudo que a gente sabia não passa de nada diante de Deus. A palavra já diz que a nossa santidade, a nossa justiça são como panos de imundícia diante de Deus. Então, nessa manhã, nós precisamos ser golpeados nessa pedra, para que possamos ser um odre útil, para que possamos enxergar a graça, para que possamos enxergar o padrão de santidade de Deus. E quando nós encontramos essa pedra, quando nós damos de cara com ela, nós entendemos que nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos que o nosso orgulho seja quebrado. Quando nós encontramos com essa pedra, nós vamos entender a possibilidade de uma pecadora
Ela não tinha ainda se convertido, ela não tinha ainda se batizado, ela não tinha ainda passado pelas águas do batismo, mas ela estava ali ungindo os pés de Jesus. Você consegue ver graça nessa cena? Você consegue ver misericórdia nessa cena? Você consegue ver uma pessoa sendo golpeada na pedra, dizendo: eu sou pecadora, eu reconheço o meu pecado e eu preciso de ti? E é assim a graça de Deus, ela nos constrange. E nessa manhã, por último, aleluia, Jesus. Esse último eu quero ler com vocês, Salmo 119, 83. Era o último processo pelo qual o odre passava para que ele pudesse ser um odre novo. Ele passava pelo sol, ele era golpeado na pedra. Em Salmo 119, 83 diz assim: pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Pois estou como odre na fumaça. Todos vocês entendem que fumaça na palavra de Deus é representada pela presença de Deus. Alguns historiadores dizem que os beduínos montavam as suas barracas no deserto. E como eles precisavam de odres, precisavam costurar esses odres, eles pegavam esse couro e depois de passar pelo sol, depois de ser golpeado na pedra, costurado, eles ficavam do lado de fora da tenda. Eles passavam a noite inteira do lado de fora. Não ficavam dentro, ficavam do lado de fora. Mas, estando exposto do lado de fora, havia riscos de bichos passarem ali e comer, moscas passarem ali e pousar naquilo que seria para armazenar líquidos, alimentos. Então, o que eles faziam? Eles acendiam uma fogueira e o odre era fixado em cima daquela fumaça, para que não pousasse nenhuma mosca, nenhum inseto nele. E louvado seja Deus. Se hoje você está vivendo pela graça, se a sua mente foi renovada, você vai entender o lugar onde Deus quer que você esteja, que é sobre a fumaça. Porque quando nós estamos em contato com essa fumaça, o nosso odre, o vinho que está dentro dele, ele não pode ser contaminado. As moscas, elas não podem pousar. Os bichos não podem pousar, os insetos não podem pousar, que é o que Satanás quer fazer com as nossas vidas, que é o que Satanás quer fazer com as nossas mentes, que é o que Satanás quer fazer no nosso caminhar, é nos contaminar. Você por acaso come uma sopa que tem uma mosca morta lá dentro? Sim ou não? Não, com certeza não. Se você vai num restaurante e você vê uma mosca numa comida, você vai comer? Não. Você vai pedir para trocar. Dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar Beelzebu, que era o deus das moscas. E mosca traz contaminação. Mas o odre se mantinha em cima da fumaça. Então, enquanto ele estava em cima da fumaça, nada poderia contaminar ele. Então, no nome de Jesus, o que você está fazendo fora da fumaça? Em nome de Jesus, a minha pergunta é: o que você está fazendo se afastando da fumaça? Se contaminando com as coisas desse mundo, se contaminando com palavras do mundo, se contaminando com vídeos do mundo, com coisas ou prazeres que o mundo traz. Nós precisamos nos encontrar em cima da fumaça enquanto nós estivermos ali. Nada do que Deus derramar sobre as nossas vidas. O que é que você quer nessa manhã? Você quer receber unção de Deus para a sua vida? Você quer receber poder de Deus? Você quer receber avivamento da parte de Deus, que é o que nós sonhamos, é o que nós precisamos? É esse avivamento. Ele não será contaminado por Satanás, porque nós estaremos em contato com essa fumaça. Aleluia! Glória a Deus. A fumaça representa a presença de Deus, e o vinho que Ele derramar sobre as nossas vidas não será e não estará contaminado.
Você tem acesso ao que Deus tem para a sua vida? Se você não tem, nessa manhã, Deus Ele vai te revelar o que Ele tem para a sua vida, o que Ele quer para a sua vida. Então se coloque de pé no nome de Jesus, porque nós vamos orar. Aleluia, Jesus. Salmo 119, põe aqui de novo. Aleluia. O salmista diz: pois estou como odre na fumaça. É onde Deus quer que nós estejamos, como odres na fumaça. E nessa manhã, Deus Ele quer te dar estrutura. Deus Ele quer renovar a sua vida. Deus quer renovar a sua mente. Aleluia. Romanos 12 diz para nós não nos tomarmos forma desse mundo, para que nós não nos assemelhamos, para que nós não entremos no sistema desse mundo, mas que possamos ser transformados pela presença e pela palavra de Deus que vem de encontro aos nossos corações. Então nessa manhã, mesmo que você esteja passando pelo deserto, seja encontrado pela pedra angular que é Jesus Cristo e se mantenha em cima da fumaça. Porque nessa manhã Deus Ele quer derramar um vinho novo. Mas Ele está procurando odres novos neste lugar. E você pode dizer para Jesus: acha em mim, Jesus. Você pode dizer: eis-me aqui, Jesus. Você pode dizer: Senhor, eu quero encontrar com a Tua graça, Espírito Santo de Deus. Transforma a minha vida, transforma a minha mente, transforma o meu andar, o meu caminhar, o meu tratar, o meu agir, Senhor, com as pessoas. Oh Deus, transforma-me, Senhor, por inteiro, para que eu possa receber esse vinho novo que vem de Deus. Oh Espírito Santo, isso que a Tua igreja clama, é isso que a Tua igreja quer, é isso que nós precisamos, Jesus, para que possamos entender os Teus mistérios, os Teus ministérios, para que possamos entender a Tua graça que vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, visita o Teu povo, Senhor, nessa manhã, Jesus, e olha os buracos que estão se formando nesse odre. Olha, Senhor, as rachaduras que estão surgindo. Olha, Senhor, porque esse odre deixou de ter elasticidade, esse odre deixou de ser flexível, mas nessa manhã o Senhor vem com todos os processos para que possamos, Senhor, ser odres novos e que possamos receber o novo de Deus. O novo de Deus. Aleluia, Jesus. Sobre as nossas vidas, Senhor, vem. Vem e faz de novo, Senhor, por nós.